Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nos encontramos nesta hora, para que os sentimentos misericordiosos do Mestre possam verter em favor de todos nós, irmãos em humanidade. Nesta hora, Senhor Jesus, te pedimos humildemente que nos fortaleça os ideais, infundindo em nossos corações o vigor do bom ânimo e que possamos juntos caminharmos, ombreando-nos uns aos outros pelos caminhos retos do seu Evangelho de amor. Que estejamos pacificados para absorver verdades de vida eterna e que nós possamos estar entrelaçados nos sentimentos da fraternidade para trabalharmos sintonizados com as leis de Deus. Assim, amigos queridos, sentindo a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, em seu nome, Senhor, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E o item que nós estamos é o egoísmo, e estamos falando sobre esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. E cabe aos aqui no Evangelho chamado novos apóstolos da fé, que são os trabalhadores espíritas cristãos, empenharmos em extirpar esse estado egoístico que ainda trazemos em nós. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações. A dureza mata os bons sentimentos. Então, nós estamos falando como que do estado de egoísmo há possibilidade de passarmos para o estado de caridade dos sentimentos, né? Porque é isso que a doutrina espírita veio nos trazer de forma esperançosa. Há caminhos para nós? Que caminhos a seguir? O que mesmo devemos fazer para extirpar de nós esse estado egoístico? Porque essa é a prática que nós precisamos refletir. Quais são os caminhos? Quais são as reflexões que eu já posso viver comigo mesmo e que vou me libertando dessa couraça que chama o Evangelho, dessa couraça de dureza dos bons sentimentos, que impede a manifestação destes sentimentos para o próximo. Ontem falamos em derramar sobre o outro do que somos é o ato de servir. E derramar sobre o outro do que trouxemos de melhor em nós, nem sempre é uma palavra ou uma atitude. Pode ser apenas sentimentos que vibram e se expandem daqueles que a possuem. E esta é uma forte linguagem do Espírito, porque o Espírito que está num campo de construções da moralidade através dos sentimentos, ele não retém as suas construções, elas se expandem naturalmente. Ninguém precisa ter
o pensamento, bom, agora eu vou fazer o bem. Isso para nós é importante, mas aquele que já tem o bem espontâneo, é espontâneo, porque nós estamos falando de hábitos espirituais. E os hábitos é uma espontaneidade daquilo que já é totalmente estruturado em nós. E nós trouxemos do livro Ceifa de Luz uma lição chamada Compreensão, que vai citar um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, o trecho mais conhecido da carta de Paulo aos Coríntios 13:1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. Todos nós já proclamamos essas frases, já as interpretamos de acordo com o nosso mundo interno, mas eu trouxe uma reflexão muito importante de Emmanuel a respeito disso, que nos possibilita profundamente entender o que Paulo aos Coríntios estava dizendo sobre caridade. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Então ele vai falar a primeira compreensão, que é assim: se falo nos variados idiomas do mundo, os vários idiomas do mundo, Emmanuel quer dizer que é a língua dos homens. Não os idiomas falados, mas é a linguagem, a comunicação dos homens da terra. Se ele fala essa linguagem dos homens da terra, e até mesmo a linguagem do plano espiritual, porque a linguagem do plano espiritual é com a vibração do pensamento e dos sentimentos. É assim que nós nos comunicamos no mundo espiritual. É o nosso retrato vivo. Porque aqui no mundo encarnado nós podemos usar vocabulários que possam, entre aspas, disfarçar quem somos. Mas no mundo espiritual não há vocabulário que ultrapasse o retrato fiel do espírito que sou, no estágio evolutivo que estou. Porque a linguagem no mundo espiritual é vibracional. As vibrações do pensamento imantado de sentimentos, de emoções e sensações. Então diz Emmanuel, se falo nos variados idiomas do mundo e mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, a palavra-chave é compreensão, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente, que são as palavras melífluas, belas, jogadas ao vento, porque não são carreadas de experiências. Então, todas as vezes que nós falamos a linguagem dos homens ou dos espíritos na nossa comunicação, mas se eu não tiver profunda compreensão dos semelhantes, não haverá ato de servir, não haverá caridade, não haverá benevolência, indulgência e perdão das ofensas que engloba a caridade. Sem esta compreensão, é uma dilatação dos nossos sentimentos para sentir o tempo evolutivo do outro, em que estágio ele está, e ter para com ele essa compreensão se desdobrando em benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Se não for isso, será um gongo vazio, um martelo que bate inútil, uma palavra jogada ao vento, frases inócuas que foram muito bem decoradas, ensaiadas e apresentadas para o outro, mas vazias das nossas experiências. Então eu achei isso assim muito importante da gente refletir. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé,
a ponto de transplantar montanhas, se a nossa fé já está no ponto de remover montanhas, ou seja, remover a montanha das iniquidades criadas por nós mesmos pela força da fé, se já estamos nesse ponto, mas se não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Por quê? Porque se eu tiver a fé estruturada, ela foi estruturada através do próximo. Eu não estruturo a minha fé na individualidade, porque a fé é uma experiência das leis de Deus. É uma aplicabilidade do conhecimento adquirido. Ora, onde e com quem eu aplicarei o conhecimento que não sejam com o próximo? Se não houver o próximo, não haverá fé. E se essa fé já está estruturada, capaz de remover as montanhas das nossas imperfeições, o que farei com a minha fé se ela não tiver a serviço de iluminar o outro também? Então, se não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E diz ainda: e se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, a benefício dos companheiros, em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, se eu já estiver nesse ponto de distribuir todos os bens para aqueles que estão mais necessitados, e até me entregar-me à fogueira em louvor das próprias convicções, ou seja, convicções inabaláveis, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. Então, é muito importante nós entendermos que a compreensão, o que é a compreensão? A compreensão é um estado de profundo entendimento que vai gerar a indulgência. Porque o espírito muito compreensivo, ele perdoa, ele é indulgente, ele aguarda o tempo do outro, né? Então, a compreensão, diz Emmanuel, é tolerante. Por exemplo, a tolerância compõe a compreensão. É prestimosa, prestativa, não sente inveja. Pessoa compreensiva não sente inveja. Não se precipita, não tem crises de ansiedade e não se ensoberbece em coisa alguma. Ela está no tamanho real que ela tem, nem menor nem pior, porque isso que a gente tem feito conosco, eu não sou nada. Não, ok, não somos mesmos. Mas para alguma coisa nós já podemos servir, porque essa inutilidade, às vezes, é uma forma de acomodação do não fazer o bem. Então eu me escondo atrás da inutilidade para ficar na inércia. Ou aqueles que acham que estão melhores do que os outros, que sabem mais ou podem mais, estão alienados no painel da ilusão. Então, o compreensível é aquele que sente o seu tamanho real e isso não o inibe da ação constante no bem. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal, tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. Eu achei muito profunda a reflexão de Emmanuel, como não poderia deixar de ser, sobre essa epístola, esse trechinho, né, dessa carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, porque nos dá uma força de esperança,
de que dentro da nossa limitação nós somos capazes de dar o melhor de nós. Porque o que às vezes nos angustia, a gente fala por nós mesmos, né? É sentir a caridade o valor mais superlativo que o Espírito pode ter na Terra, e o quão distante nos sentimos disso, distante mesmo. Mas quando a gente vê a palavra compreensão, já é possível para nós sermos espíritos compreensivos, que cobram menos, que esperam menos, que doam mais, que se disponibilizam, que não sentem barreiras internas. Isto é possível para nós, porque senão nós traríamos o Evangelho num patamar inatingível, que não é. O Evangelho é para ser vivido nesta encarnação, na sua plenitude. Jesus não trouxe o Evangelho para espíritos elevados, porque estes não é desse Evangelho que precisam. Trouxe o Evangelho para nós mesmos, a humanidade da Terra, na condição em que estamos hoje. E se trouxe esse Evangelho, ele trouxe um chamamento, um convite, né? Então, de todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. A caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Quando a gente fala em virtudes, a caridade é uma virtude, né? A virtude, ela é construída com vários sentimentos que na sua abrangência vão formar a caridade. Então, nós estamos elegendo aqui um sentimento, que é a compreensão. E essa compreensão, de que forma a compreensão se apresenta? Com a tolerância, com a indulgência. Essa é a verdadeira compreensão. Não tem competição, não tem inveja, não se precipita, não ensoberbece. Compreender, esticar os nossos sentimentos para compreender aquele espírito na sua essência. Tendo compreendido, socorrer. Socorrer com o que trouxemos de melhor em nós. Porque muitas vezes, muitas pessoas terão seguramente muito mais do que nós a doar para aquele mesmo. E doarão. Mas cabe a nós. Às vezes aquele espírito é confiado a nós. E não ao outro que tenha mancheias o amor para doar. É a nós que ele foi confiado. É de nós que ele espera essa compreensão extremada, essa tolerância, esta prestatividade, este debruçar-se, como ontem nós falamos, sobre a dor do outro. É de nós. E por que ele veio para nós? Porque ele é o estímulo da lei de Deus que nos chegou para que desenvolvêssemos sentimentos que ainda não possuímos para a prática do ato de servir. E um dia a caridade. Então, olha que maravilha que é o planejamento de Deus para nós, né? Que aquele que chegou, chegou para mim. É o estímulo a provocar que eu desenvolva valores que eu não possuo. E tendo desenvolvido com este, a mim confiado, terei exuberância para doar para outros tantos, que são os nossos, entre aspas, desconhecidos. Porque não tenhamos a ilusão de que se não doamos o melhor de nós para os meus, entre aspas, não doaremos para desconhecido algum. Não há possibilidade. Isso é uma ilusão. Nós precisamos ter experiências de grandes lutas, de doação de nós mesmos, de desapego, de compreensão extremada, de tolerância dilatada, para que esta bagagem possa ser transportada
a todos. Então, vamos refletir. Irmãos queridos, é sempre espetacular demorar o nosso pensamento nesse valor supremo chamado caridade. E esse valor é um valor que nós desenvolvemos para amar o nosso próximo. E muitas vezes nós não compreendemos que para que possamos exercer, expandir a caridade, é necessário que tenhamos um profundo, intenso conhecimento sobre nós mesmos. O espírito que não faz esse exercício de olhar para si mesmo, dificilmente será caridoso como essa caridade que o Evangelho nos mostra. Então nós vamos dar alguns exemplos práticos para entender isso que eu estou dizendo. Há momentos na nossa vida que um espírito se aproxima de nós com as suas dificuldades. Esse alguém pode ser um filho, um marido, uma esposa, um amigo, um desconhecido. Quando ele expressa a sua dificuldade, aquela dificuldade interage com o ser espiritual que nós somos. Pode nos abalar, pode nos entristecer, pode nos causar raiva, pode nos deixar chateados, enfim. O inverso também é verdadeiro, pode nos alegrar, pode nos felicitar, né? Mas como nós estamos falando da caridade, então nós temos que falar das dificuldades, porque é ante a dificuldade que nós vamos ser caridosos. Então, quando um ser se aproxima de nós, trazendo os seus conteúdos, vamos imaginar um familiar que desde sempre, entre aspas, ou seja, nesta reencarnação, a gente diz assim, desde sempre, manifesta as mesmas características, que parecem que não vão mudar nessa existência. E que a pessoa vai desencarnar daquele jeito, porque ela não quer mudar. Só que aquilo causa em nós um impacto, porque entra em ressonância com as dificuldades que também não foram suficientemente trabalhadas em nós. Então, quando o espírito chega com uma dificuldade, e eu falo assim, não, essa pessoa não tem jeito mesmo. Quando eu digo isso, e quantas vezes a gente diz, não é? Quando eu digo isso, o que é que eu estou dizendo? Diante de uma dificuldade que eu vejo, eu perco a esperança. Ou eu não projeto naquela circunstância e naquela pessoa a verdadeira esperança. Naquele instante em que eu digo, isso não vai ter solução, isso não vai ter jeito, eu estou construindo um pensamento que vai se fixar na minha alma e que no momento em que eu própria estiver numa dificuldade, é esse pensamento que eu vou elaborar.
No momento que eu abro um exame e digo e vejo que é um câncer, que é uma doença grave, como meu padrão de pensar ante as dificuldades do outro é assim, não, isso aí não tem jeito, não. É uma ilusão eu achar que quando a situação for comigo, eu vou pensar de outra forma. Eu não vou pensar de outra forma. Eu vou pensar com o mesmo padrão que eu penso quando eu olho para uma dificuldade externa. Porque é isso que eu estou construindo em minha intimidade. Então, aquela pessoa que para mim, aparentemente, não tem jeito, ela é um instrumento de mudança profunda para mim. Porque quando ele chega com uma dificuldade que para mim é intransponível naquela hora, eu olho para aquela situação e digo assim, se eu não posso, Deus pode. Se eu não imagino o caminho, Deus tem. E se não for hoje, vai ser amanhã. Então, se eu elaboro esse pensamento, eu estou me esforçando para construir em minha intimidade o valor da fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Porque a fé é a mãe da caridade. Então, quando eu elaboro esse pensamento, olha, mas eu não tenho recurso, mas Deus tem. Hoje não está sendo possível, mas amanhã vai ser. Eu estou desenvolvendo na minha intimidade o componente da fé, porque eu estou tendo uma experiência, porque a fé é uma experiência. Eu estou tendo uma experiência difícil e diante daquela experiência eu não desisto. Quando eu não desisto do outro, eu não estou desistindo de mim mesmo. Quando eu não desisto do outro, eu não estou desistindo de construir em mim o que eu não possuo. Então, é muito importante que nós possamos compreender que qualquer desafio que nos chegue, ele tem uma conotação extraordinária, para que eu desenvolva o que eu não possuo. Qualquer desafio de qualquer natureza. Porque é nessa circunstância que nós vamos consolidando esses valores de vida eterna. Então, a caridade, ela é um esforço que nós fazemos na nossa condição evolutiva, porque isso não está pronto, é um esforço que nós fazemos para implantar dentro de nós valores. E na medida que a gente introduz esses valores, aí a gente consegue exercer a caridade. Porque se eu penso dessa forma, eu já estou sendo caridosa. Por que eu estou sendo caridosa? Porque se eu penso numa pessoa que está numa dificuldade, que todo o tempo apresenta aquela dificuldade, que nós falamos com aquela pessoa 1 milhão de vezes, e a pessoa não ouve, não escuta, não muda, não altera o seu padrão, e eu penso dessa maneira, eu não posso, mas Deus pode, se não for hoje, vai ser amanhã, eu já estou na caridade. Por quê? No lugar de eu julgar, no lugar de eu pensar que essa pessoa vai ter que viver um mal maior, vai ter que acontecer uma coisa terrível para ela poder sair dessa situação, no lugar de eu ficar pensando isso, porque se eu penso isso, amigos, vamos compreender em profundidade. Se eu penso assim, uma pessoa que está sempre aprontando, e a gente diz assim, não, essa pessoa vai precisar de
de um tsunami para poder mudar? Se eu pensar assim, sem estar consciente, eu estou dizendo para mim mesmo que só o castigo vai resolver. Eu vou dizer para mim mesmo que esse espírito precisa apanhar. Mas não é assim que Deus pensa. Então, diante das dificuldades alheias, a forma como eu elaboro o pensamento é o que eu estou construindo em mim para lidar comigo mesmo. Então vamos imaginar uma pessoa sempre irritada, de manhã, de tarde, de noite, sempre mal-humorada, né? Porque há pessoas que têm um mau humor crônico, elas estão sempre assim. Como será que elas desenvolveram isso? Olhando para alguém diante de uma dificuldade e no lugar de resolver, no lugar de emanar a caridade, esse espírito criticou, apontou os defeitos e ficou mergulhado nessa crise acusatória que vai causando uma irritabilidade crônica. Então, cuidar do nosso pensamento para não permitir de maneira nenhuma que nenhuma vibração contrária ao bem e à verdade se instale, vai estabelecer ao redor de nós um estado de pacificação, que não é indiferença e nem alienação, porque a pacificação está de consciência. Então, se na hora que um desafio chegar até mim, eu me colocar num estado de consciência, ficar consciente, a ponto de dar o comando para mim, como eu devo pensar diante dessa situação, e não me deixar levar por emoções fugidias que vão me corromper, e fixar na minha memória modus operandes que não são bons para mim, eu vou sair dessa condição de estar sempre agindo, reagindo de maneira inconsciente. É complexo isso que a gente está dizendo, mas é fundamental. Nós, espíritas cristãos, como a Célia falou, que damos passe, nós não podemos admitir que o nosso pensamento percorra, nem por um minuto, um sentimento, uma emoção de desânimo, de intemperança. Porque desanimar do quê, se Deus está por nós? Se Jesus está conosco até o fim. Então, vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão maior, quanta alegria em nossos corações, porque nos encontramos entre amigos que amamos, corações queridos que nos felicitam, que nos acompanham os passos
que velam por nós, que fazem parte da nossa vida, amigos encarnados e desencarnados. Quanta alegria, Senhor, nos sentirmos sustentados pelo amor e pela amizade. Quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui em Seu nome, nos envolvendo com as vibrações suaves do Seu amor que nos sustentam. Que no dia de hoje possamos aproveitar os segundos que nos são oferecidos para a construção de nós mesmos, para nos mantermos confiantes em dias sempre melhores para nós. Que todos os desafios da nossa vida, Senhor, possamos ter a coragem de enfrentar com bom ânimo, como o Senhor nos ensinou. Que não nos falte a coragem, que não nos falte, Senhor, a alegria de viver, porque estamos indo rumo à perfeição. Haveremos de chegar a um momento em que tudo para nós será felicidade suprema, porque teremos aprendido a nos amar como o Senhor nos amou. Obrigado, Senhor, por esta manhã clara e luminosa em nossas vidas. Que os bons espíritos que aqui estão possam envolver todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa. Que eles possam receber o que recebemos nesta hora e se felicitar como nos felicitamos. E que as nossas atividades no dia de hoje possam, Senhor, representar para nós experiências felizes. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.